Vamos ler em Mateus, no capítulo 24, do verso 32 em diante. Mateus 24, de 32 em diante. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, na verdade, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, como não sabeis, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa semana inteira, já desde Roma, no dia em que eu falei de lá, ao vivo, aqui através da VMV-TV, eu venho falando sobre esses temas. E amanhã de manhã, no Papo de Graça, eu vou prosseguir, apresentando uma entrevista que eu gravei hoje à tarde na CNN, com o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, falando sobre o que está acontecendo no Oriente Médio do ponto de vista dele e mostrando a situação de encurralamento na qual eles se encontram e também mostrando as próprias ambiguidades e ambivalências do governo dele e de como ele diz uma quantidade enorme de coisas com as quais qualquer pessoa com bom senso concorda, na mesma medida em que há um pomo de questão ali, no qual ele se enrola e não consegue tomar a decisão fundamental que poderia ser de grande utilidade, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Então, quem vem me acompanhando essa última semana toda, vê que o meu coração está completamente ligado a essa expectativa que interpreta esse tempo e essa hora que nós estamos vivendo. Eu não quero ser exaustivo, eu quero ser bem simples e rápido. Quero apenas dizer que Jesus disse essas palavras depois de responder a uma pergunta dos seus discípulos. E a pergunta tinha a ver com que sinais ele apresentava do tempo da sua segunda vinda, de quando ele voltaria, de quando viria o Filho do Homem, com poder e grande glória, para fazer com que este planeta deixe de ser um planeta tocado, atormentado pelas forças espirituais do mal e se transforme no novo céu e na nova terra
onde habitará a justiça e paz, o shalom eterno de Deus, quando a morte será eliminada e já não se fará mais mal nem dano algum, não só no monte do Senhor, mas em toda a terra. Eu creio nesse dia, nesta hora, e eu vivo para este dia e para esta hora. Eu estou a caminho de Jesus. Hoje a gente ia ali ver o terreno e o Braulio estava me falando, dizendo que ele está se dando conta dessa questão do tempo e espaço, mais do que nunca na vida dele, de como nós já estamos chegando em abril. E o ano mal começou. Disse, meu Deus, mas que coisa rápida. E vai ficar cada vez mais rápido. Porque a sucessão de eventos a cada dia vai ser tão intensa que às noites nós já vamos ter cada vez mais dificuldade de lembrarmos-nos das manhãs. E no fim da semana nós já vamos pensar no acumulado como algo que correspondia a um mês, 2, a um trimestre. Hoje as minhas semanas já cabem muito mais coisa do que os meus primeiros anos de consciência ministerial comportavam. Hoje há coisas num dia da minha vida que cabiam praticamente nas intensidades, nas mudanças, num ano da vida do meu avô. O ritmo das coisas, quanto mais você acelera, mais o tempo passa. O tempo vai tornando-se, até para a nossa experiência cerebral, relativo, na medida em que a existência vai se tornando galopante. E a sucessão de eventos não nos dá nem tempo para processá-los. Mas Jesus falou essas palavras que eu li a propósito dessa questão: quando será o tempo da tua vinda? E ele respondeu dividindo o que dizia em alguns blocos de acontecimentos. Se você lê os textos correlatos nos evangelhos de Marcos e de Lucas, por exemplo, em Marcos 13 ou em Lucas 21, os textos anteriores a essa chamada parábola da figueira, e se você os montar, você identifica com uma clareza enorme esses blocos e a sucessão desses blocos. Especialmente em Lucas. Ele disse, olha, o primeiro bloco tem a ver com o que vai acontecer aqui em Jerusalém. Esse templo de Herodes que está aqui erguido, dele não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jerusalém vai ser sitiada de exércitos e cairá. Aconteceu no ano 70 da nossa era. Vocês vão ser perseguidos de todos pelas sinagogas dos judeus e pelas autoridades seculares, conforme aconteceu nos dias dos apóstolos e intensamente até o 4º século desta era. Jerusalém caiu no ano 70, mas antes da queda de Jerusalém, os judeus infernizaram, por exemplo, a vida de Paulo. E foram os romanos que se tornaram os piores algozes daquelas gerações de cristãos, com maior intensidade até Domiciano, mas depois disso houve fluxos e fluxos persecutórios. Enquanto isso, naquele mesmo período, Jesus disse, paralelamente a essas coisas vai haver um grande surto de candidatos a Messias. Não se deixem enganar e não se preocupem, eu tenho predito a vocês que assim será. Aí ele organiza um segundo bloco. É um bloco que nos dá conta de como a Terra entraria numa fase de profundo obscurantismo, onde as pessoas haveriam de matar outras que tivessem ideias diferentes e iluminadas, julgando com isto prestarem culto a Deus.
E a humanidade conheceu pelo menos 1000 anos, chamado de Idade das Trevas, esse período, onde qualquer santo era um candidato à morte, porque foi o período em que a Igreja Católica Romana, que é a continuidade oficial do Império Romano depois de Constantino, dava todas as cartas como um império religioso, como uma república islâmica com um poder muito mais ampliado do ponto de vista geográfico, como um califado muçulmano do 7º século da nossa era. A Igreja Católica teve esse poder por milhares de anos praticamente. Por pelo menos 1000 e tantos anos ela exerceu um poder avassalador no mundo ocidental. Período no qual santos morreram, tanto quanto pessoas que sabiam que o que a igreja dizia era obscurantista, era supersticioso, foram levados às fogueiras. A chamada Santa Inquisição matou uma quantidade enorme de santos apelidados de bruxos, de magos ou de qualquer outra coisa pelas designações deles. Qualquer indivíduo que com certeza discernisse uma verdade que não combinasse com aquilo que era o estabelecido pela cartilha obscurantista da igreja, ia para a fogueira, ou para os calabouços, ou para as torturas. E quantos milhares e milhares não foram sacrificados? Depois ele disse que viria um terceiro bloco. Um terceiro bloco que, nesse período, já se delineava, já se manifestava no período desse segundo bloco, mas que foi ganhando muita intensidade do meio e para o fim do segundo bloco para frente. Foi o período das grandes pragas, das grandes pestes, na Europa especialmente, com a urbanização, com o fluxo das cidades, com a podridão dos esgotos, com o acúmulo de pessoas vivendo nas cidades imundas, sem nenhuma noção de higiene e entregues a toda sorte de promiscuidade, de embebedamento, de maldade, de vaidade, construindo para si um mundo cheio de perfumes e de sujeiras, de ratos e baratas, e pobres vivendo em situações inumanas, de modo que a peste graçava não como algo enviado por Deus, mas pela construção da própria organização caótica dos movimentos humanos. A Revolução Francesa iniciou a época das revoluções, mas revoluções ainda espaçadas, revoluções de séculos, até que a gente chega ao século XX. Do século XX para cá, durante o século XX, nós tivemos provavelmente 300, 400 ou 500 vezes mais revoluções do que o que houve na humanidade para trás, em tudo aquilo que a gente possa considerar civilização humana historiável. O século XX nos trouxe isso. E esse iniciozinho de século XXI já bateu o século XX na quantidade das revoluções que vai promovendo, em reação galopante, num fenômeno de encadeamento revolucionário assustador que surpreende os experts mais atentos e os estudiosos mais acurados e os cientistas políticos mais proféticos na sua própria perspectiva ou desejo de divisamento do que esteja acontecendo. E Jesus disse: haverá guerras e revoluções. As guerras que houve no século XX tornaram todas as guerras da antiguidade guerras de preparo para aquilo que a gente experimentou no século passado. Primeira Guerra, Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, uma quantidade avassaladora de guerras regionais, de revoluções com mortandades indescritíveis,
Só não sabe disso aquele que se alienou de todo e que ficou dizendo: vivo, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito de natureza. Oh, que beleza, oh, que beleza. Em fevereiro tem carnaval, tem carnaval. Aí você pergunta para o cara o que aconteceu semana passada, ele não lembra, não sabe de nada. Mas graças a Deus eu não pertenço a esse povo. Eu sou um filho da história, não só da minha história, mas do que me concerne na história de qualquer humano, é a minha história. E é a história que o Evangelho me manda prestar atenção nela. Gente alienada da história jamais vai discernir o Evangelho na gravidade profética que ele carrega. De modo que, da Segunda Guerra Mundial para cá, foram catástrofes na África, na Ásia, na antiga União Soviética, milhões morreram. O que nos vem à memória, assim como exemplo emblemático, foi o Holocausto dos judeus, mas houve milhares de holocaustos humanos no mundo. Não com a gravidade designada, escolhida, premeditada, diabólica do Hitler contra o povo judeu. Mas o Stalin, por exemplo, matou milhões e milhões. Aqui do nosso lado, Fidel Castro levou milhares aos paredões em nome de revolução. Aqui na Argentina foi uma calamidade. A nossa ditadura militar foi uma ditadura de algodão doce, comparada com as desgraças que graçaram no século passado à nossa volta, no planeta todo. E como eu disse, nesse início de novo milênio, a coisa se acelerou para um nível impensável. E Jesus disse que não só haveria guerras, mas revoluções. E essa é a era das grandes revoluções acontecendo via Facebook, Twitter, com velocidade de Google. O poder da virtualidade, da comunicação global, e elas tenderão a aumentar no planeta inteiro. E ele disse que nesse bloco aí, político, a ele se agregaria também de maneira bem intensa o bloco das revoltas e fenômenos naturais. Haverá terremotos em vários lugares, ele não disse que seriam em todos, em vários lugares. Tanto quanto que ele disse que haveria pestes, fomes e os fenômenos naturais relacionados ao meio ambiente, sendo o mais gritante de todos eles aquilo que viria do mar. Na terra, a terra tremendo. Como disse o profeta, ela vai cambalear como um bêbado. E como diz o livro do Apocalipse, numa sucessão crescente e intensificada de fenômenos naturais, aonde o mar vai se tornando cada vez mais inútil. Se diz, num primeiro momento no Apocalipse, 1/3 dos mares vão estar poluídos pela morte. Depois 2/3. Chega uma hora que o livro do Apocalipse diz, e o mar vai virar sangue. E toda a fonte de água vai estar contaminada. E todos os animais morrerão. E a natureza inteira não escapará. Enquanto isso, Jesus disse, os homens vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Não por conhecimento da profecia, mas apenas pela própria percepção de olhos abertos pela leitura dos jornais, pelo ver da existência. Eles vão concluir que o que aguarda a humanidade será cada vez mais calamitoso e alguns entrarão num estado de pânico e de angústia. Vai chegar a hora
em que a gente vai estar andando na rua e de vez em quando vai cair alguém na nossa frente. E você vai ter que parar, ajuntar a pessoa, tentar erguê-la, ela vai estar pálida, frisada, olhando para você, e se você conseguir arrancar dela uma resposta, ela vai dizer que é pânico, que é medo, que é angústia. Nós estamos nos avizinhando desse tempo e com a aceleração com as coisas que as coisas vão, pode ser que a minha neta mais velha e os netinhos mais novos já venham a fazer parte dessa geração que ou terá Jesus ou não vai aguentar angústia na alma e nem no coração. Pelos sobressaltos do que virá ao planeta Terra. O que nós vimos agora no Japão foi um chacoalhar localizado de uma coisa que vai tomar proporções mundiais e globais cada vez mais intensas. O livro do Apocalipse associa essa contaminação da água a coisas alienígenas que vêm para a Terra e diz que cairá algo altamente poluente nas fontes das águas e as fontes se contaminarão. Hoje a gente tem ensaios disso no Japão, com o fato de que um fenômeno natural, um terremoto, gerou um segundo fenômeno natural, um tsunami, e que se encontrou com uma produção de morte dos humanos. A nossa entrada na porta do querubim, na dimensão do átomo, na dimensão quântica, na produção de energia nuclear, com a força do núcleo atômico, com poder de irradiação e de contaminação planetária. E olha que aquilo ali, como eu disse, foi uma chacoalhada numa esquininha de uma coisa infinitamente maior. Mas que nos vem como avisos, como a avant-première de um filme de terror, que nos permite ver segundos dessa possibilidade de uma coisa que terá contornos de uma longa-metragem para quem estiver vivo, então. Para ver se nos acorda. E Jesus disse que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, por causa do bramido do mar e das ondas também. Hoje a gente olha em volta e não precisa de muitos instrumentos hermenêuticos para entender, por exemplo, o livro do Apocalipse. Você vai vendo no próprio episódio do Japão a combinação entre os fenômenos naturais e a construção do homem, como a força dos fenômenos naturais encontrando a malévola produção humana. Não que quem construa uma usina nuclear diga, oba, vamos construir uma usina para haver radiação e matar todo mundo. Mas é um passo para além do homem que se julga capaz de controlar as forças que vão do átomo à natureza maior do macrocosmos, sem se dar conta de que o macrocosmos não carrega os maiores poderes habitam aquelas coisas que são invisíveis aos nossos olhos, mas que constituem a própria base do próprio universo que a gente enxerga. Cada vez mais essas coisas vão se misturar e o encontro delas vai gerar fenômenos assustadores para nós. Hoje eu estava lá vendo o primeiro-ministro de Israel dizendo que todo projeto que ele particularmente tinha de construir usinas nucleares em Israel está suspenso para sempre. Eu moro num país que tem o tamanho de um dedo em relação ao Oriente Médio. Eu ainda vou construir usinas nucleares aqui para quê? Cercado de problemas para todos os lados, de bombas atômicas de todas as formas, para quê? Uma chacoalhada aqui, nós não só iremos juntos, mas o planeta todo. Aí vem Jesus e apresenta esse bloco de fenomenologias naturais emboladas com o fenômeno humano no processo.
Eu chamaria isso não de teologia relacional e do processo, mas antropologia relacional e do processo. Porque é concernente ao homem e a sua relação com os fenômenos da natureza. Aí ele vem e apresenta um quarto bloco. É o bloco que diz respeito à existencialidade humana. Como estarão os humanos nesse período? Confusíssimos, procurando líderes, gurus, religiões. Vai ser uma época extremamente fanática de religião, de um lado. De um outro lado, apóstata de qualquer perspectiva de Deus. Mas no que concerne a religião, o fanatismo religioso vai crescer extraordinariamente. De modo que as coisas mais perigosas hoje no planeta são aquelas que se relacionam à religião. É a ufania diabólica do islamismo fundamentalista, de um lado, querendo engolfar o mundo, e nessa intenção dispostos a usar quaisquer meios e beijarem a boca da morte para conseguirem seus fins e seus objetivos. De um outro lado, você vê o fundamentalismo querendo crescer em Israel e brigar por territorialidades bíblicas. Dos dias de Moisés, dizendo a nossa terra tem que ir de Dan a Berseba, num contexto geográfico mínimo, já todo dividido durante os 2000 anos em que Israel esteve fora daquela terra, não por desejo próprio, mas pelo cumprimento da própria profecia. E agora essa vontade soberana de estabelecer isso gera um choque de interesses que para os islâmicos é absolutamente delicioso quanto dar-lhes o pretexto de extinguir Israel do mapa, de modo que os contornos do Armagedon vão ganhando configurações geopolíticas diante de nós todos os dias, enquanto surgem e surgirão cada vez mais os cristos, os falsos cristos, os falsos profetas e a ansiedade humana de prever o futuro, desde programas de computador aos recursos da paranormalidade, querendo saber o que pode acontecer com o planeta. Além disso, sobre a existencialidade humana, Jesus disse: se vocês forem meus discípulos, chegará a hora em que todo aquele que for genuinamente meu discípulo, portanto não será gente da religião, nem será gente que terá se entregue à secularização, serão pessoas da fé. Vocês serão odiados e perseguidos por todos por causa do meu nome. Por não serem pessoas de nenhuma ideologia. Por serem gente de um só Senhor. Gente com críticas a fazer em todas as direções. Sem submissão a ofertar a sistema nenhum. Vocês serão perseguidos até dos vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão a muitos e a alguns de vós. E ele disse que também sobre a existencialidade humana, que por se multiplicar a iniquidade, por tornarmos-nos uma grande Babilônia global, fazendo de Sodoma e Gomorra exemplos pífios da maldade universal instalada e instituída entre nós, nas nossas swingadas, nas nossas surubadas, nas nossas ficagens que vão fazendo o espírito de prostituição entrar na gente sem a gente perceber, diluindo toda a autopreservação, e não só nessa dimensão, mas na dimensão dos furtos, dos roubos, dos enganos, dos assaltos, das corrupções que assambarcam milhões e bilhões e desequilibram sociedades e fragilizam a alma do pobre
quanto a trabalhar pelo que seja digno e colocam-no no caminho da marginalidade, porque ele olha para cima e diz: o rei é ladrão, porque terei eu de ser o justo? E por se multiplicar a iniquidade em todos os níveis, inclusive entre aqueles que se dizem povo de Deus e que confessam o nome de Jesus, o Evangelho diz: o amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus não é de todos. Alguns continuam amando contra tudo e contra todos, sem nenhum estímulo para amar. Amando, sentindo-se às vezes até absurdos no exercício do amor, dizendo: eu devo ser um alienígena nesse planeta, sofrendo a tentação da frieza e do desamor, mas perseverando e dizendo: eu continuarei inarredável no meu caminho, porque já divisei a coroa de glória que me está reservada em Cristo Jesus. Mas amar se tornará absurdo. Será apenas discurso de memória antiga, mas nada para a prática no cotidiano, como a gente já assiste entre nós. E o apóstolo Paulo detalha um pouco mais esse nível de desamor, quando ele diz que até entre aqueles que são o povo de Deus, lá em 2 Timóteo capítulo 3, se instalaria esse espírito de implacabilidade, de egoísmo, de inafetividade, de psicopatia, de sociopatia, de embriaguez, de torpor, de desafeição paterna, materna, filial. Em qualquer nível ou perspectiva, as pessoas vão se tornando clusters, vão se tornando bunkers de desamor. E ele disse: isso vai penetrar em todos os lugares, vai ganhar metástase em todas as direções. E ele conclui dizendo: eu não estou falando dos de fora, o Espírito revela que nos últimos dias assim será entre vocês, que também vão se cercar de mestres, segundo os caprichos das suas próprias cobiças, procurando gente que diga apenas o que vocês querem ouvir, de tal maneira que quase todos apostatarão da fé. A ponto de Jesus perguntar sobre esse dia e sobre essa hora: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará ele alguma fé na terra? Achará muita religião, mas nenhuma fé na terra. Achará as religiões da morte, dos jihades, das guerras santas, a religião dos comércios, dos interesses. Achará entre nós esse neopentecostalismo diabólico, ou as igrejas históricas mantendo tradições secas, sem vida, sem evangelho, sem unção, sem paixão, sem missão, sem amor por Jesus. Mas fé, não. Aí ele vai mais adiante e diz que há um outro momento, quando o inusitado vai começar a visitar a presente ordem de coisas. Ele disse: haverá coisas espantosas, coisas de outra ordem de coisas, de outro nível, de outra dimensão. Vai haver invasão de seres espirituais no planeta, de todos os modos, de hordas espirituais indiscerníveis pela ciência, pelo olhar humano e até pelos crentes. Só quem tem discernimento vai discernir que essas aparições não são intergalácticas, são apenas dimensionais para impressionar a cabeça do mundo inteiro. Isso também já nos cerca de uma maneira intensa e avassaladora, e só não percebe quem não quer de fato ficar cara a cara com os fatos. Aí ele diz: por fim, haverá não apenas sinais nos céus, mas haverá sinais dos céus. Porque vocês vão se assustar com as explosões solares, vão se assustar com o que vai acontecer na lua, nas estrelas,
os poderes dos céus serão abalados. Os pânicos de grandes corpos celestes em rota de colisão com a terra. E o Apocalipse diz, e haverá chuva penetrando na atmosfera de material sólido vindo de toda parte. Enquanto isso, os homens não se arrependem e continuam o seu ciclo e o seu circo de maldades e destruindo o planeta e a natureza gemendo, e baleias e golfinhos, tanto quanto lesmas e passarinhos, unidos a pobres e a vitimados, gemendo em angústia, com a atmosfera poluída e se adensando, com as produções humanas sufocando a vida, com a desgraça sendo socializada como terror planetário, e ainda assim os homens não se arrependendo, nem tampouco em razão da produção das suas próprias mãos. E chega aquela hora final, quando ele diz que os céus se enrolarão como um pergaminho. E a terra vai ser sacudida como quem sacode uma figueira e os seus frutos caem no chão, todos eles. E então se verá o sinal do Filho do Homem, vindo sob as nuvens com poder e grande glória. E Jesus disse, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai. Diferentemente dos que estão com síndrome do pânico. Se vocês são eleitos, selados com o Espírito Santo da promessa, sabendo que o dia do resgate chegou, o dia da redenção está se aproximando, exultem, porque a vossa redenção se aproxima. Ergam a cabeça, olhem para os céus, mas não se alienem do que está acontecendo na terra. Porque uma quantidade enorme de pessoas vai estar alienada. Por exemplo, aqui, ou ali onde milhares de outros me veem. Tem gente que não gosta de ouvir sobre essas coisas. Se eu sou jovem demais para ouvir sobre isso, ai meu Deus, eu ainda queria casar. Aquela oração que diz, Senhor Jesus, não volta antes de eu... Opa! E o realismo da profecia é tão poderoso que Jesus leva esse fato em consideração. Enquanto ele diz que os homens estarão desmaiando de terror e que o mundo vai estar nessa situação impensável, ele diz que também será para boa parte da sociedade humana, assim como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio. Por favor, garotada, silêncio só um pouquinho, por favor. Ele diz, será como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Como foi que ele descreveu ali? Casavam-se, davam-se em casamento, era todo mundo só no... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pelo amor de Deus, nada contra você querer ser feliz, mas troque a felicidade de barata pelo regozijo dos santos. Porque a boa parte do mundo vai estar tentando se drogar em relação à realidade e fugir de ver. Dizendo, eu não posso encarar essas coisas, senão eu morro de depressão. Morre sim, sem Jesus no coração. Mas cheio do Espírito Santo, a reação é oposta. Na mesma medida em que o meu olhar fica cinzento quando eu vejo essas coisas, ele se ilumina porque eu olho para o alto e eu sei que o dia da minha redenção se aproxima. De um lado, eu ando chorando, enquanto ando me regozijando. É gemido numa banda do ser
Mas é um gemido que, como diz Paulo, geme aguardando o dia da redenção. Acompanhado do Paráclito, do Espírito Santo, que é o que caminha ao lado, é o Consolador, que é a fonte do meu regozijo interior e existencial. Então, enquanto isso tudo está acontecendo, haverá uma quantidade enorme de pessoas tentando evadirem-se do tema, do assunto e da questão. Como nos dias anteriores ao dilúvio. Enquanto Noé construía a arca. E o povo todo olhava e dizia assim, esse é um doido. Construindo um transatlântico do deserto. E Noé disse, olha, eu estou fazendo porque vem chuva por aí, que vai cobrir os montes do planeta. Só que nos nossos dias, nós temos não alguém construindo um transatlântico no deserto, o mundo inteiro, a terra grita, geme e começa a se contorcer em dores de parto, dando anúncios sérios e graves de que nós estamos nos aproximando de uma hora absolutamente radical. Mas a maioria escolhe se alienar até o momento em que já não dá mais para alienarem-se, e aí começam a desmaiar de terror tardiamente pela expectativa das coisas que já estão caindo na cabeça. Quem tem a palavra precisa de Nostradamus? Ou de algum profeta em algum lugar? Jesus disse, vede que eu vos tenho predito. Estai apercebidos, para que não sejais enganados. Porque é necessário que todas essas coisas aconteçam. E algumas vezes ele repetiu essa frase, dizendo, mas o fim não será logo, mas ainda não é o fim. E por último ele diz, pois o fim terá chegado. Por enquanto eu digo a vocês, provavelmente o fim não será logo. Só que eu não sei o que significa logo ou não logo em relação a esse tempo acelerado no qual nós estamos vivendo. As pessoas toda hora me perguntam o que é logo e não é logo em relação a isso aí. Eu digo, olha, há 10 anos atrás o logo parecia distante, hoje o logo parece tão perto. A gente está celeremente caminhando nesta direção. E a advertência de Jesus agora tem a ver com o texto que eu li. Quando ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes estas coisas. Alguém aqui consegue ver algumas das coisas que Jesus disse que aconteceriam antes da vinda do Filho do Homem? Se você conseguir ver, saiba que o verão está chegando. A gente está se aproximando do verão. Vai ficar quente, minha gente. Vai esquentar pra caramba. Assim também vós, quando virdes, sabei que está próximo, ou mesmo às portas. Em verdade, eu vos digo que chegará uma geração que verá o conjunto de tudo isso fechado, de tal maneira, em ordens e em magnitudes tão totalmente estabelecidas, que eu vos digo que essa geração que vir o caleidoscópio inteiro montado nas magnitudes explicitadas na profecia, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Até hoje a gente tem visto
blocos, blocos, superposições. Mas vai chegar uma hora em que tudo estará junto e acontecendo simultaneamente, em todos os níveis e dimensões. E aí Jesus disse, essa geração que vir o conjunto de todas essas coisas na sua completude e magnitude estabelecidos, essa geração não vai passar sem que tudo isso ganhe a sua concreção final. E a concreção final de todas essas coisas não é a destruição da humanidade. Perigo à humanidade vem dos humanos. Dos céus vem a nossa salvação. Por isso ele não diz que quando todas essas coisas estiverem montadas, então o mundo vai acabar. Ele diz, quando o mundo estiver acabando por causa de todas essas coisas, o Filho do Homem virá. Quando será isso? Ele disse, ninguém sabe. Pergunte a Gabriel, ele vai dizer, eu não tenho essa resposta a lhe dar. E não é porque eu não faço tráfico de influência celestial, não é porque eu não sei, eu sou totalmente ignorante disso. Miguel diz, olha, vira tua boca para lá. Eu só faço o que me mandam. Se manda eu tocar a trombeta, eu toco. Passar a foice, eu passo. Mas eu não sei. E Jesus disse, se perguntarem ao filho, o filho vai dizer, eu subsistindo em forma de Deus, não julgo como usurpação o ser igual a Deus, antes eu mesmo a ele me submeto, e eu digo, a anjos, a principados e a potestade, só o meu Pai sabe. Por isso Jesus disse, não sejam enganados, porque se os anjos não sabem e o filho não sabe, não é o João de Deus que sabe. Não é o Cerulo que sabe. Não sejam enganados, ninguém sabe. Vocês vão contar com sinais, vivam de olho aberto. Porque se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, nenhuma casa seria assaltada, né? O cara ficaria com um bacamarte na porta, canhão, metralhadora. Todo pai de família ia virar Rambo. Vocês não sabem, por isso, qualquer dia, qualquer hora. Filho do homem vem como um ladrão à noite. Estejam de olhos abertos. Porque na hora em que não cuidais, o Filho do homem virá. E ele diz isso porque ainda vem um outro fenômeno, que ele chamou de o abominável da desolação sentado no lugar santo. Paulo chamou de o homem da iniquidade. João chama de a besta no livro do Apocalipse. E a história convencionou chamar de o anticristo. Ainda tem mais esse fenômeno no meio de tudo isso, que é essa expectativa humana que vai encontrar sua convergência num sistema e num ente, que vai ser a encarnação da representação do engano, segundo Paulo, operando com toda sorte de sinais, prodígios e acontecimentos e fenomenologias da mentira, enganando, se possível, os próprios eleitos, de tão sutil que será esse tempo de pseudo-soluções. Quando no meio da calamidade chega essa aparição com soluções extraordinárias e a humanidade o segue. Quando se dirá paz, paz e segurança depois da calamidade ter quase se estabelecido como um todo. Aí Jesus diz, é nesse tempo que virá repentina destruição. Por isso estai apercebidos, porque ninguém sabe. Na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aí ele vem e nos conta algumas parábolas depois disso. A primeira é a parábola dos servos bons e maus. Servo bom é aquele que
Mesmo que o Senhor pareça tardar, Ele não desiste da bondade e nem de viver o Evangelho para si e para o próximo, todos os dias da sua vida. O mal é aquele que vai perdendo a esperança de que dos céus vem a nossa salvação e diz, bom, um dia eu criei em Jesus, eu aprendi a falar dele, eu vou usá-lo como negócio. Que é o que a gente vê acontecendo no curso dos últimos 2000 anos e aceleradamente nos últimos 30 anos entre nós, onde o Evangelho virou um negócio na terra inteira. Servos maus, maltratando criancinhas na Nigéria, na África, manipulando a mente humana nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, no Brasil, a 3x2. Todos servos maus que receberão o devido juízo. Segunda parábola é a das virgens. As 10 virgens. 5 sensatas e 5 nécias, tolas, idiotadas. Mas juntas, esperando o noivo. E todas cansam. Todas sentem sono. Só que as sensatas têm óleo em quantidade para manter a chama acesa durante a noite mais longa. E as insensatas saíram apenas para o óleozinho do consumo imediato. Umas têm chama do Espírito Santo no coração, outros se alimentam das temporalidades da religião. Aí quando chegar aquele dia, aquela hora, quem dormiu, mas tem chama na alma, acorda, levanta, ouve a voz do noivo, ergue a lâmpada, olha o caminho e anda na direção dele. As insensatas tateiam na escuridão. E Jesus disse, vede que as lâmpadas de vocês não se apaguem. Que a chama do amor de Deus, da esperança no Evangelho não pereça na alma de nenhum de vocês. A terceira parábola é dos talentos. Que também, em razão de que o Senhor demora, tem alguns que dizem, bom, eu não vou usar o que me foi dado. Vão perdendo a esperança e a perda da esperança desmobiliza o coração para a vida. Para o amor produtivo, criativo, construtivo, doado, intenso e perseverante no bem. Aí ele disse, é como um homem que, se ausentando do país, deu talentos a alguns, deu meios seus para que outros guardassem e multiplicassem. E o que recebeu 5 ou 4, dependendo da versão, se de Lucas ou de Mateus, dobrou o que tinha. O que recebeu 3 ou 4, de acordo com a versão que você leia, multiplicou, dobrou o que tinha. E teve um que recebeu apenas 1. Ele olhou para cima e disse, olha, quer saber? Eu acho que o meu Senhor é um cara mau, que ceifa o que ele não semeou e que ajunta o que ele mesmo não tinha direito de ajuntar. Ele faz demandas para além da expectativa. Então, quer saber? Eu vou pegar o que ele me deu e vou esconder num buraco. Para quando ele voltar, eu dizer, olha, pega o que é teu. Ixi, meu Deus, aleluia, quero ficar livre disso aqui logo. Ai. Parece pastor se jubilando. Tem uns que se jubilam assim, aos 70 anos de idade, com alegria. Ah, graças a Deus, eu combati o bom combate, aguentei a igreja tal, batista, presbiteriano, metodista, tal, completei a carreira, me aposentei e estou por aqui. Eu vou guardar a fé do pijama. Pelo amor de Deus, no meu evangelho, o evangelho de Jesus,
Discípulo só se aposenta com uma coroa da vida na cabeça, na eternidade. Nesse mundo é batalha até o fim. Pega o que é teu. E Jesus disse que naquele dia esse servo vai ser chamado e será tratado como um servo mau. Se você pensava que eu era assim, um injusto, que colho o que eu não plantei, ajunto o que eu não semeei, por essa perspectiva você devia no mínimo ter botado meu dinheiro no banco para eu receber com juro na volta, pela sua perspectiva. Então, conforme você me viu, com a medida com a qual você julgou Deus, Deus te julgará. Sai daqui, meu servo mau e injusto. E a última parábola é aquela dos cabritos e das ovelhas. Ele diz, quando o Filho do Homem voltar e reunir das nações, as nações, e delas ele chamará uns para a sua direita e outros botará à sua esquerda. À direita ele colocará aqueles aos quais dirá, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestistes, eu fui forasteiro, alienígena e me abrigastes, eu estive preso injustamente e me visitastes. E eles dirão, Senhor, nós nunca te vimos em tal estado, quando foi que a ti fizemos tais coisas? E eu a eles direi, sempre que vocês fizeram cada uma dessas coisas a qualquer ser humano, ao menor de todos, era a mim que vocês estavam fazendo. E colocará dentre todas as nações alguns à sua esquerda e lhes dirá, apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive nu e não me vestiste, preso e não foste ver-me, enfermo e não foste visitar-me, eu era estrangeiro e não me abrigaste. E eles dirão, Senhor, nós nunca te vimos assim, se tivéssemos te visto, nós teríamos te feito este bem. Quando foi que nós te vimos neste estado? E Jesus lhes dirá, sempre que o deixastes de fazer, sempre que em vendo não realizastes as coisas mais básicas ao alcance da mão em favor de cada um desses pequeninos, inclusive do menor deles, a mim vocês deixaram de fazer, perderam a oportunidade de dar água a Deus, de dar pão a Deus, de vestir Deus, de hospedar a Deus, de abraçar a Deus, de serem misericordiosos com Deus no homem, porque o único lugar para vocês me abraçarem no planeta hoje é nos inabraçáveis. O único lugar onde a minha sede é mitigada na terra hoje é na boca dos sedentos. O único lugar onde Deus é saciado na terra hoje é na fome dos famintos. O único lugar onde Deus é confortado na terra hoje é no conforto dos inconsoláveis. E se vocês não entenderem a simplicidade dessas palavras que qualquer criança pode compreender, o que eu tenho a dizer a vocês, meus irmãos, é: não voltem para me ouvir nem na quarta-feira que vem, nem no domingo que vem, nem nunca mais, e nunca mais assistem a Vem Ver TV, porque o que eu tinha a dizer está dito aqui. E quanto mais vocês me virem, pior ficará. Porque vocês vão estar assistindo passivamente a mornidão da construção da indiferença de vocês, da alienação de vocês, da distração de vocês, do espírito avestruzesco que vai se desenvolver no nosso coração, que enfia a cabeça no buraco, deixa aquele bundão para fora, fica pensando que porque não está vendo mais nada, de olho fechado,